Melhorar todo dia 1% não é mais um diferencial, já se tornou uma obrigação. E por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pilar de melhoria específica. Bora lá? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ou sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Modular. Eu sou o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui da Modular Cursos e sou responsável por essa área de gestão da manutenção e gestão industrial. E já qualificamos aí mais de 5.000 alunos nessa área de gestão da manutenção e eu convido você a fazer parte dessa grande comunidade que estamos criando de novos gestores de manutenção em todo o Brasil e no mundo. Se você precisa de uma consultoria, de um treinamento presencial aí na sua empresa, também pode entrar em contato conosco no contato@modularcursos.com. Nas nossas redes sociais, a descrição está toda aqui embaixo. Fale lá com um dos nossos consultores que vai ser um prazer poder atender você e entender um pouco mais das suas demandas. No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre os pilares da manutenção produtiva, da TPM. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pilar de melhoria específica. Quando a gente fala de melhoria específica, nós estamos falando em escolher um determinado ponto, um determinado problema e atuar neste problema de forma a resolvê-lo ou mitigar, reduzir, diminuir os seus efeitos. Tá? Então, a gente faz isso de forma específica porque quando a gente melhora alguma coisa pontualmente, a soma disso ao longo do tempo fará com que a gente melhore o todo e aí nós vamos conseguir um grande resultado. Melhorar tudo de uma vez só é praticamente impossível quando a gente está falando de um contexto com vários processos, vários equipamentos, com produção rodando, com uma infinidade de insumos, de produtos, de pessoas, de ansiedades, de prazos que precisam ser cumpridos. Então, esse pilar estabelece que quando a gente melhora pontualmente ao longo do tempo vários pontos, então a gente consegue melhorar o todo e trazer resultado. Então, o primeiro objetivo desse pilar é que nós precisamos analisar o que será melhorado. Tá? Quando a gente fala em melhoria, nós estamos falando em fazer uma análise, uma verificação de como a gente pode resolver o problema ou de forma parcial ou de forma integral, tá, pessoal? Então o objetivo não é resolver o problema de uma forma pontual, só nesse momento e ele vai voltar a acontecer depois. Quando a gente está falando de melhoria, a gente está falando de melhorar realmente o processo como um todo, beleza? E aí, ao analisar o ponto de melhoria, nós precisamos primeiro entender qual que é o tipo de melhoria. Se nós vamos trabalhar em cima de uma falha, de um problema, de um defeito, de uma anomalia, de um erro, de um processo, de um equipamento, enfim, isso é o primeiro ponto que a gente precisa pegar para poder entender. E a gente só vai conseguir estabelecer o que é o objetivo do nosso estudo, o que deve ser melhorado, se nós tivermos métricas e padrões. Quando a gente tem um ambiente 100% despadronizado, desorganizado, dificilmente a gente vai entender aonde estão os nossos problemas e os nossos defeitos. Se nós temos um ambiente padronizado, um ambiente organizado, esses pontos de melhoria eles vão se tornar cada vez mais evidentes. E uma outra forma de escolher esses pontos de melhoria é por meio de métrica. Nós precisamos de métrica. O que são métricas, professor? Métricas são medidas que nós temos, coisas que nós conseguimos mensurar, que nós conseguimos medir no nosso dia a dia, que nos indicam se alguma coisa está ocorrendo bem ou se está ocorrendo mal. Por exemplo, o que seria uma métrica para quem está dirigindo? Uma métrica para quem está dirigindo seria olhar o velocímetro e ver a velocidade do carro. Se está acima da velocidade permitida, a nossa métrica está indicando que a gente precisa reduzir a velocidade. Então, as métricas nos mostram qual direção seguir. Então, se nós temos uma métrica que um determinado equipamento tem muita falha, acontece muito problema nele, ou que ele apresenta muito defeito, então é um indicativo que aquele é um bom ponto de melhoria. Ou seja, se você não tem nenhuma métrica, provavelmente você vai ter que fazer por tentativa e erro. Você vai ter que dar um chute ou você vai ter que contar com alguém muito experiente que tem essas métricas
né, esses dados, essas informações já empiricamente, ou seja, já tem internalizado por um longo tempo de empresa, etc. Mas isso é muito perigoso. Então, quando a gente está falando aqui em escolher o nosso ponto de melhoria, a gente precisa basear essa melhoria em métricas. E para ter métrica, a gente precisa ter padrão e organização. Então, esse é o primeiro ponto. Depois que nós escolhemos, então, qual será o ponto de melhoria, a gente vai para a parte de análise. Vamos analisar o que é esse defeito, o que é essa falha, qual é a causa desse efeito, qual é a causa dessa falha, quais são os efeitos que ela causa, né? Então existe uma relação causa e efeito. Tem algo que causa uma falha ocorrer e a falha ou o problema ocorrendo, ela vai gerar um efeito depois disso. Então eu tenho ali que, por exemplo, a causa pode ser o defeito, né? A falha pode ser um rolamento trancado, a causa do rolamento trancado pode ser sujeira e o efeito, né, do rolamento trancado pode ser, por exemplo, a máquina parar de funcionar porque o rolamento trancou, tá? Então essa relação é muito importante quando a gente está fazendo a parte de análise. E para isso, claro, existe um conjunto de ferramentas que nos ajuda demais, como por exemplo o PDCA, né, o ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, ou planejar, executar, checar e agir. Então esse ciclo mostra que a gente tem um círculo virtuoso ali de estar constantemente melhorando, analisando, planejando, checando. Então o PDCA ajuda muito nessa parte de melhoria específica. Nós temos também, por exemplo, o diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama de Ishikawa, né, onde ele mostra uma falha específica, né, um efeito específico, o que pode causar aquilo, né? Então a gente consegue elaborar vários tipos de soluções, ver vários caminhos que nos levam até o mesmo efeito para saber qual foi a causa. E geralmente quando a gente usa esse diagrama de Ishikawa junto com uma outra metodologia, como por exemplo os 5 porquês, a gente então consegue encontrar a causa raiz do nosso problema. Então olha lá, a gente achou o problema específico e através da análise a gente pode encontrar a causa desse problema. Dentro também da parte de análise, nós podemos aí usar o 5W2H, nós podemos usar também, por exemplo, o relatório A3. Tudo isso são algumas ferramentas que nos auxiliam na hora então de fazer essa análise. E aí, depois de analisar, vem a parte de implantar essas melhorias. Nessa parte de implantação das melhorias, a gente precisa fazer uma programação de como essa melhoria vai acontecer. Não basta só ir lá e fazer de qualquer jeito. Nós precisamos fazer isso de forma planejada. Então a gente vai ver se nós temos o material, o recurso, a mão de obra necessária, se nós temos a tecnologia necessária, se vai preciso fazer um investimento financeiro para que aquele problema possa ser resolvido. Então vai ter que ser alocado vários recursos para a etapa de execução, que é o que a gente chama de programação. A gente precisa programar essa execução. A cargo disso sempre fica, sempre tem ali a influência do setor de PCM, de planejamento e controle da manutenção, que está relacionado também ao pilar de manutenção planejada, ao qual também nós temos lá o nosso curso de PCM para quem é nosso aluno. Então se você quiser saber mais sobre o curso de PCM, também nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada lá depois. Então vem a etapa de execução. Para a etapa de execução a gente precisa planejar, alocar todos esses recursos, tá? Quando a gente fala de planejamento, muitas pessoas pensam no planejamento mais estratégico, num planejamento mais amplo. Mas aqui nessa parte nós estamos falando de um plano executivo, tá? A gente vai fazer um plano para execução. Existem vários tipos diferentes de planos aí que a gente precisa sempre estar atento. Mas aqui na melhoria específica a gente vai então elaborar um plano para que essa melhoria ela possa realmente ser executada. Depois de executado essa melhoria, a gente vai para a parte de medição. Então a gente vai medir quais foram os resultados que a gente obteve com essa melhoria. Lembrando, lá no começo, quando a gente escolheu o ponto da melhoria específica, era baseado em métricas. Ou seja, nós já tínhamos dados e informações de quando aquela falha, aquele problema estava acontecendo. Então a gente passou para a fase de análise, nós passamos para a fase de execução e agora nós estamos numa fase de medição do resultado. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente precisa comparar
o antes e o depois. A gente precisa saber quais foram os resultados que a gente obteve. Se a gente não tem dados iniciais aqui do que o problema tinha, né, de quais eram os seus efeitos, dessas métricas aqui que essas falhas impactavam, a gente também não vai conseguir provar que o que a gente fez, né, que a nossa análise foi correta e trouxe benefício. E quando a gente não consegue provar o resultado, a gente infelizmente deixa passar uma oportunidade enorme de se destacar no mercado, de se destacar dentro da empresa e de crescer profissionalmente. Porque quando a gente consegue mostrar esses resultados, as nossas possibilidades de ganho, de desenvolvimento pessoal e profissional são muito maiores. Então aí que está a importância de nós termos esses dados iniciais, fazer análise, fazer a melhoria e aí poder medir novamente. E aí vem a última etapa, que é fazer a universalização e a validação desse processo de melhoria. O que isso quer dizer, pessoal? Uma vez que eu consigo melhorar, por exemplo, um rolamento, que ele não vai mais parar, olha só quantos outros rolamentos eu tenho dentro da minha fábrica, dentro da indústria, dentro do meu equipamento, dentro de uma máquina pesada trabalhando lá no campo de uma colheitadeira, dentro de uma offshore, uma plataforma de petróleo, dentro de um caminhão aí numa rodovia. E esses rolamentos, eles se repetem, as falhas se repetem, os problemas se repetem. Então, nessa última etapa, nós precisamos universalizar essa melhoria, ou seja, se a gente conseguiu melhorar para o item A, será que a gente não consegue aplicar para todos os itens A que eu tenho também dentro da minha operação, da minha produção, do meu sistema? Então, se eu consigo, eu vou replicar. E aí eu fiz um processo de melhoria específica que eu consigo replicar para várias outras coisas ali dentro do meu ambiente. E isso é fantástico, porque ao invés de a gente ter que fazer todos os processos novamente, estudar tudo novamente, perder todo um tempo, fazer todo o investimento, a gente já vai com o caminho encurtado, porque a gente já fez esse processo, a gente já adquiriu esse conhecimento e agora a gente está preparado então para fazer essa universalização dos resultados, validar e transformar todo esse processo que a gente fez de melhoria específica em um procedimento, em um material escrito, em um treinamento. E ao longo do tempo, isso vai trazendo um resultado absurdo, né, para o nosso processo, principalmente para nós da manutenção, onde nós vamos evitando que falhas ocorram no nosso equipamento. Um ponto muito importante, pessoal, quando a gente está falando sobre melhoria específica, muitas vezes nós estamos falando de falha, que é o nosso ponto principal de melhoria. A gente sempre quer evitar com que a falha ocorra. Então, se você quer aprender mais a fundo sobre toda essa parte de análise de falha, de tratamento de falha, das ferramentas que a gente usa para evitar que as falhas ocorram, para tratar essas falhas, para melhorar o nosso processo, eu recomendo que você dê uma olhada no nosso curso de análise e tratamento de falhas. Esse curso ele mostra para você como a falha ela se comporta, quais são os tipos de falha, o que acontece com a falha ao longo do tempo, tá? Então a gente vai falar sobre a curva da banheira, a gente vai falar também sobre o ciclo de vida dos equipamentos, nós vamos falar sobre a curva PF, o ponto de falha, como que a falha se manifesta. Tudo isso é fundamental para que depois a gente possa fazer um tratamento dessas falhas. E aí entram todas as ferramentas de tratamento de falha. Então esse curso é bem completo para você que trabalha na área de manutenção, que sofre com falhas, com defeitos, com panes, com paradas. A análise de tratamento de falha, ela vai modificar completamente a sua realidade. E outra coisa, os planos de manutenção geralmente são baseados na análise e tratamento de falha. E ainda sobre essa parte de análise de falha, se você quer um curso rápido, quer aprender algo de uma forma ágil, nós temos também a ferramenta do FIMEA, que é a análise dos modos e efeitos de falha, que basicamente consiste numa técnica bem simples de preencher alguns campos de uma planilha, dar algumas notas e ela vai mostrar para você o que você deve fazer primeiro. Então é uma técnica de priorização e também quais as atividades que você deve executar para prevenir essas falhas ou para eliminar essas falhas. Então se você quiser fazer um curso descomplicado do FIMEA, eu recomendo para você o FIMEA Descomplicado, que também tem o curso aqui. Então dá uma olhada, vê se tem turma aberta, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. E para finalizar, pessoal, eu preciso deixar bem claro aqui um último ponto, tá? Que é uma grande confusão que existe aí na internet,
que é a diferença entre melhoria e qualidade. Eu canso de ver aqui pela internet pessoas falando que vão ensinar ferramentas de qualidade, mas na verdade estão falando de ferramentas de melhoria, tá? E, inclusive, existem vários cursos que falam sobre qualidade, mas que na verdade estão aplicando ferramentas de melhoria. Isso é uma coisa que você não pode se confundir. Infelizmente, ao passar do tempo aí essa palavra qualidade, ela ficou tão na boca do povo, né? Tão importante, qualidade é tudo, qualidade é importante, que infelizmente muitas pessoas despreparadas acabam tentando falar de qualidade, mas por não conhecerem as ferramentas da qualidade, se confundem muito com as ferramentas de melhoria, tá? Principalmente de melhoria contínua. Então, se você, ainda não tem bem claro a diferença entre qualidade e melhoria, tome muito cuidado com os conteúdos que você vê aí pela internet, porque realmente, as pessoas confundem. E outra coisa que traz essa confusão é, infelizmente, as ferramentas de marketing. Então, quando a gente fala em qualidade, isso desperta o interesse das pessoas. Aprenda a ter qualidade, aprenda a melhorar a qualidade. Isso desperta o interesse das pessoas. Isso é usado muitas vezes em títulos, em nomes de curso, para despertar o interesse. Porque essa palavra realmente mexe conosco. Agora, quando a gente está falando em melhoria, isso não mexe tanto. Faça melhoria, tá, melhoria, tudo bem. Mas quando é qualidade, isso acaba chamando mais nossa atenção. Por isso que isso é muito utilizado em títulos, em nomes de vídeos aqui pelo YouTube, em blogs, mas infelizmente a maioria desse pessoal não fala sobre qualidade, tá? Fala sobre melhoria. E só para vocês terem uma ideia da diferença, tá, entre qualidade e melhoria. Quando a gente fala de melhoria, nós estamos falando do ponto de vista da falha. Então nós temos um problema e vamos resolver o problema. Isso é melhoria. Qualidade é do ponto de vista do cliente, é do ponto de vista do consumidor. É aquilo que para o consumidor é um critério, é uma especificação de qualidade. E isso é muito qualitativo, tá? Então, quando a gente fala em ferramentas de qualidade, nós estamos falando em ferramentas que vão otimizar, que vão melhorar a nossa qualidade, a não conformidade, eliminar a não conformidade, mas para que isso possa atingir as perspectivas, as experiências, os critérios, qualificadores do cliente. Enquanto que na melhoria nós estamos falando de defeito, de problema, de falha, de um ponto de vista muito quantitativo. Enquanto a qualidade é mais qualitativa. Então aqui a gente tem um ponto de vista da falha e aqui a gente tem um ponto de vista do cliente. Então olha só como é diferente essas duas coisas, pessoal, tá? Então qualidade é uma coisa, melhoria é outra coisa. Então não se confundam. E por que eu estou falando isso aqui? Porque a TPM tem o pilar de melhoria e tem também o pilar de qualidade, que muitas vezes as pessoas acabam confundindo tudo entre elas, não entendem a diferença. Mas fica ligado aí e dá uma olhada também no nosso vídeo que a gente tem aqui que fala sobre o pilar de manutenção da qualidade, para que você possa ver a diferença enorme que existe entre um e o outro e tome muito cuidado com os conteúdos enganosos que tem aí pela internet. Procure sempre fontes confiáveis, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de curtir aqui o nosso vídeo, deixar o seu comentário, o que você achou aqui das ferramentas da melhoria específica. Inscreva-se no canal e eu vejo vocês lá no próximo vídeo.